Fala galera, aqui é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz essa transição aqui entre andar e correr. Mais um efeito visual para deixar o nosso game cada vez mais bonito e mais legal de jogar. Então já deixa aquele like que ajuda bastante o canal, comenta qualquer coisa aqui que ajuda bastante o engajamento e bora pro vídeo. E pro vídeo de hoje eu vou usar o meu projeto 3D. Esse projeto a gente fez aqui no canal, tem uma playlist aqui, vou deixar o card aqui em cima. Dentro desse meu projeto tenho 3 levels, né? E dentro dos levels tem o meu jogador aqui, que é essa cena separada. E tá aqui o meu player. Dentro do meu player, a gente tem esse nó, que é a skin dele. Também é uma cena separada, que eu vou abrir. E aí no último vídeo eu ensinei como fazer uma state machine usando o Animation Tree. E isso é essencial para o vídeo de hoje. Se você não acompanhou o último vídeo de transição usando o State Machine, esse Animation Tree aqui, confere lá e volta aqui. E partindo disso, a gente tem aqui o nosso Animation Tree. Dentro do nosso Animation Tree tem a State Machine. E os estados que nós temos aqui são esses 4 que a gente viu no último vídeo. Então a gente vai fazer esse retângulo aqui, que é um novo run, e substituir por esse que a gente já tem aqui, que está funcionando bonitinho, mas vamos fazer ele ficar mais legal ainda. Então vamos lá, para fazer esse run aqui, eu vou fazer do zero. É só clicar em qualquer lugar com o botão direito e adicionar esse Blend Space 1D, tá? De uma dimensão. Aí adicionando isso daqui, eu vou renomear. Na verdade eu vou renomear esse para Run 2 e renomear esse para Run, porque eu não quero mexer no script, ó. O script está aqui e está como Run. A gente só vai substituir. Esse aqui foi o que eu fiz antes e esse aqui é o que a gente vai fazer agora. Eu criei esse novo e só renomeei para Run. Eu vou clicar no lápis, Edit. Tínhamos duas opções, 1D e 2D. O 1D é porque, tá vendo? Esse target aqui, esse aim, ele não vai para cima e vai para baixo, ele só vai para esquerda e para direita. É 1D porque o 2D ele vai para tudo qualquer lado, é realmente 2D. E que isso significa? Ele vai fazer a transição, ele vai fazer a mistura, né, o blend de duas animações ou mais desse quadro aqui. Esse quadro aqui, esse gráfico, na verdade, ele vai de -1 a 1, que é o tanto que a gente vai misturar uma animação com a outra. Então vamos logo fazer para vocês entenderem melhor. Vou clicar com esse lápis, que é Create Points. Vou aqui no -1, clico com o botão esquerdo e adiciono a animação de Walk, tá? Que é andando. E do outro lado clico e adiciono uma animação Run. Se eu voltar aqui com o meu target, que é a visualização do ponto do gráfico, ainda não vai estar funcionando. Ainda não vai estar funcionando, mas é só disparar aqui, ó, volta no State Machine, clica nesse novo item que a gente fez e dá um play, ó. E aí volta lá, clica no lapisinho. E aí se a gente mexer aqui, ó, na ponta ele corre e aqui na outra ponta ele anda. E no meio termo ele faz um trote, né? E essa mistura entre as duas animações é só isso. Então esse eixo é 1D porque ele só move entre -1 e 1. O 2D serve para fazer movimentação de 8 direções, tá? Então aí o gráfico vai ficar 2D aqui, você vai poder mexer para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tá? Mas a gente está fazendo isso simples para vocês entenderem. Eu vou dar um Command S para salvar, vou voltar aqui, eu vou apagar esse carinha aqui com aqui, ó, Delete. E aí eu vou arrastar esse cara para cá e vou ligar com meus pontos, tá? Eu vou desselecionar esse autoplay e aí eu vou clicar e arrastar de 1 para 1, que nem o outro tava, tá? São 6 ligações ao todo. Vou deletar esse aqui que a gente não vai usar e tá pronto. Agora a gente tem que salvar e fazer o código funcionar. Para o código funcionar, a gente vai ter que mexer naquela variação que é de -1 até 1, de acordo com o tempo que a gente segurar a tecla. Essa é a parte mais difícil do vídeo. Vou tentar deixar bem simples para vocês entenderem. Ó, dentro do meu State Machine, se eu clicar aqui, ó, no Animation Tree, na verdade, eu vou ver que apareceu aqui, ó, State Machine Run. Foi o que a gente acabou de criar. Tem um parâmetro lá dentro e esse Blend Position exatamente, ó. É o que a gente quer, entre -1, ó, andando, tá vendo? E 1, correndo. Essa variável que a gente vai ter que mexer de -1 a 1. E aí, como de costume, para facilitar o código, a gente pode clicar com o botão direito aqui, ó, e copiar o path dele que a gente vai usar lá, tá? Então deixa copiado, salva e vamos para o script. Eu deixei comentado para não ficar muito extenso o vídeo. Pronto, agora acho que vocês conseguem enxergar melhor. Eu deixei comentado já para facilitar e mais rápido vocês entenderem.
Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar essa variável, essa onWhereVar, que é justamente aquilo que a gente copiou o path, tá vendo? Eu vou chamar de walk to run blend position, que é aquele -1 a 1 que a gente vai ter que mexer. E aí, para acessar esse parâmetro, a gente precisa copiar e colar aqui, ó. Eu vou apagar o que já tinha e vou dar um Ctrl V, tá? É aquele caminho do parâmetro para a gente usar. Então, a gente está dando o caminho do parâmetro para a gente poder mexer. Vou precisar de duas variáveis também para controlar a lógica disso, de um jeito mais fácil. Então, eu vou criar uma variável isMoving, se ele está se mexendo, do tipo booleana, que começa como false, e a variável do blend amount, que a gente vai pegar esse valor e vai injetar aqui, ó, vai mexer lá no path, tá? É como se fosse o que eu estou fazendo, que eu acabei de fazer no teclado ali no visual, a gente vai fazer, e essa variável blend amount vai ser o montante, né, de -1 a 1 que a gente vai setar lá. E aí eu vou pegar aqui, na função de physics process, eu vou pegar e vou fazer esse if. Se ele estiver se mexendo, eu vou fazer um if, vamos comentar isso aqui. Bom, voltando. Bom, primeiro vamos fazer só com if para vocês entenderem. Se ele estiver se mexendo, eu vou pegar e vou adicionar um tanto nesse meu blend amount que começa com o valor de -1. Então eu vou ficar somando 0.02 enquanto ele estiver se mexendo. E aí, cada vez que isso acontecer, eu vou pegar o animation tree, que é o que contém essa propriedade aqui, e dar um set com o valor do blend amount. Então é isso daqui, ó, animation tree.set. Aí aqui ele pede o caminho da propriedade que a gente quer setar, tá vendo? E o caminho tá aqui, ó, esse aqui. Então vamos setar esse parâmetro com esse valor, que é o blend amount, que por enquanto aqui vai estar -1 mais 0.02. É esse mais igual. Então ele vai pegar blend amount, vai ser mais igual, que é o valor dele atual, mais 0.2. É isso daqui. E esse if aqui eu fiz é para ele não passar de 1, tá? Porque ele vai de -1 a 1. Então eu vou pegar e vou colocar ele para cá. Eu tenho que deixar esse animation tree fora desse segundo if, porque senão ele vai parar. Não sei porquê, mas é bom deixar assim. Não sei porquê, deixem assim. Vocês podem testar para dentro, mas não funciona direito. E aí vamos fazer a lógica do move. O move vai para true assim que a gente mexer no personagem. No meu caso, no caso desse projeto, eu só disparo uma vez o move, o fall, o jump. Eu tenho uma lógica no player aqui, essa lógica aqui, que só dispara uma vez cada função aqui dentro da minha skin, né? Que controla as animações. Se você tem alguns projetos que eu vi na internet que eles disparam isso direto. Se for disparar isso direto, não vai funcionar essa lógica. Então fiquem espertos aí. Coloca um print aqui, ó. Faz um teste e vê se dispara só uma vez o move enquanto você aperta o W ou lá no joystick para frente. Só para ter certeza que ele dispara uma vez a cada apertada e segurada. E aí, voltando, né? Quando ele estiver se mexendo, a gente coloca para true. E aí a gente, na primeira vez que ele se mexe, ó, a gente vai colocar, resetar o blend amount lá com o valor de andar, que é o -1, né? O valor mais à esquerda ali. E aí a gente continua aqui com o state machine travel pro run, tá? Continua igual aos outros. E aí eu vou criar essa função para resetar o movimento. Ele pega, coloca o smoothing para false, coloca o blend amount para -1. Então vamos resetar a nossa variável de blend amount e vamos colocar o parâmetro também para -1. Então vamos resetar tudo, garantir que está tudo resetado. E aí quem vai resetar toda vez que ele for para o idle, porque idle é contrário de smoothing, certo? No nosso state machine. A única coisa que reseta mesmo é o idle. Vocês podem resetar no jump, no fall, mas fica mais natural se você resetar só quando ele parar. Essa função eu deixei aqui separado também só para vocês entenderem melhor. E o código ficou assim. Então, resumindo bem rápido, a gente criou essa variável que é onWhereVar, que é o caminho lá do parâmetro que a gente quer mexer. A gente criou mais duas variáveis, se ele está se mexendo, e o valor, né, o amount, que vai ser de -1 a 1, para a gente poder fazer aquela transição. A gente chamou aqui o physics process, eu coloquei um underline no delta que a gente não vai usar ele, e coloquei uma condição smoothing, e uma condição também para ver se não passou de 1 o blend amount. E dentro do segundo if, adicionei 0.2 ao valor atual do blend amount, e coloquei aqui, ó, set a nossa propriedade dentro do animation tree. Aqui, ó, fiz um set dela com esse valor que a gente vai atualizando
de acordo com esse Physics Process aqui dentro do Smoothing, certo? E aí dentro do Move a gente fez isso daqui, setou para True, o Smoothing, e colocou lá o Blend Amount para -1, que é o valor inicial, primeira vez que a gente aperta, e o Reset aqui, que vai resetar tudo para os valores do valor de parado, né? Que é Smoothing igual a False, Blend Amount igual a -1, e setamos lá o parâmetro para -1 também para resetar lá no State Machine do nosso Animation Tree. E aí vamos testar isso daqui. Eu mudei aqui finalmente a tela do meu jogo, tava muito feio. E aí, ó, a gente vê que ele anda e depois corre, tá vendo? Ó, ele vai andar e vai correr de acordo com o que a gente aperta. E aí meio que tá pronto esse vídeo, mas eu quero melhorar, tá? Então se você achou difícil, eu recomendo você parar por aqui, tá? Isso já fica bem legal, já dá um resultado bem legal no seu jogo. Já faz essa parte aqui do blend funcionar, né? O objetivo de fazer essa transição aqui foi feito. Já temos o resultado do vídeo, mas vamos deixar mais legal ainda. A gente pode fazer com que não pareça que ele está andando em falso, né? Tipo, andando mais rápido, andando em falso aqui, ó. Pensando, ó, tá vendo? Como se fizesse um moonwalk, vamos fazer ele mais natural. E o mais natural é fazer com que ele acelere o andar, né? A movimentação. Então vai ter uma aceleração para ele não começar já andando muito rápido e realmente parecer que ele está andando, tá? Isso também faz muita diferença no jogo. Ajuda no jogo também. Então, se você quer andar só um pouco, ele não vai andar tanto. Ele vai se deslocar muito só se ele estiver correndo. Então, vamos fazer ele se deslocar pouco no começo e esse valor aqui, né, que é bastante, só depois de segurar um pouco as teclas de andar, seja para qualquer lado, tá? Para cima, para baixo, para frente, para trás. Vamos fazer isso ficar mais natural. Para isso, a gente vai mexer no player aqui, onde tem toda a lógica de andar. Para isso, vamos criar aqui, ó, vamos mexer na constante de velocidade, coloca ela como float 2.0 e vamos criar essa variável de current speed, vamos criar com o valor de 0.1. Aí aqui, para quem tem o projeto, né, eu tenho esse smoothing e vou criar esse else para o smoothing, ou seja, se ele estiver parado, e vou resetar o current speed para 0.1. 0.1 e 0.1 é a mesma coisa, então resetei para 0.1. E aí, por último, aqui no Get Input, a gente vai mexer na movimentação. Então aqui, ó, estou usando a tecla do meu teclado. E aqui está a conta da velocidade, que é essa aqui que a gente fez lá no vídeo da série do jogo 3D. Então vamos mexer nisso. Primeira coisa, eu vou usar o delta porque eu vou fazer um lerp. Então eu vou comentar aqui, ó. Vou querer o delta no Get Input. Vou voltar aqui no Get Input, que ele já reclamou. E vou colocar o delta aqui do Physics Process, vou passar para dentro do Get Input. E aí, vamos fazer o que? Um lerp. Tá? Eu vou fazer um lerp do Current Speed. Lembra que ele é 0.1? Então, fazer ele de 0.1 até o valor da velocidade. Ou seja, ele vai de 0.1 até 2 nessa interpolação que a gente está fazendo aqui do lerp. Ou seja, de acordo com o tempo, ele vai de 0.1 a 1 e a gente vai fazer a nossa movimentação gradual, é tipo uma aceleração. E aí para isso eu vou usar aqui na conta do velocity. Em vez de usar o speed, tá? O speed era uma constante de velocidade, literalmente, que era 2.0 ou 2. Antes era 2, era um inteiro, agora é 2.0, porque a gente vai fazer um lerp. E aí como vocês podem ver, a diferença é exatamente essa. Em vez de usar uma constante de 2, que é a velocidade, fazer meio que uma aceleração variável, que é o current speed, de 0.1 até o que a gente tinha, ó, tá vendo? Que é o target, né? Ele vai fazer o lerp de 0.1 até 2, o valor é o 2 que a gente já tinha antes. E aqui é o amount, né? Então, para fazer um amount legal e sincronizado, a gente sempre multiplica por delta. Eu botei 1, que é um valor ok para mim, que vai casar com o 0.1 que eu coloquei lá. E aí sim, eu vou fazer, toda vez que eu for fazer a velocidade, em vez de multiplicar por 2.0, eu vou multiplicar por um valor que vai crescendo de 0.1 a 2. E aí, se a gente testar isso daqui, ó, eu vou dar um play, vocês vão perceber que ele não vai sair correndo numa velocidade de 2, ele vai andar, ó, e aí sim, depois de um tempo pequeno, ele vai voltar àquela constante de velocidade de 2, ó. Ficou bem exagerado. O objetivo é esse, para mostrar para vocês o porquê que eu fiz esse código, tá? Que faz mais sentido. Então, se eu quiser sair do lugar, ó, ele vai demorar um pouco até realmente sair correndo. Então, esse é o resultado final. Eu coloquei alguns valores aqui diferentes. Eu coloquei
0.8, que é o valor inicial do current speed. Aí coloca aqui, ó, 0.8 também, para ele voltar para o valor original. E eu coloquei 2,5 aqui no nosso lerp, tá? Vocês podem fazer constante aqui também, para cima, que nem o speed, e aí fica mais fácil para vocês mexerem. Eu aconselho, então, em vez de colocar 0.8 aqui, coloca uma constante. E aqui também, em vez de 2.5, coloca aqui, ó, lerp acceleration movement, alguma coisa assim. Então é isso, esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido pelo menos até a primeira parte do vídeo, que é bem importante. E aí, se você entendeu até a segunda parte aqui, eu espero que seu joguinho fique bem mais legal também, bem mais jogável. E assim vocês conseguem fazer um jogo mais complexo, com áreas mais delicadas, com movimentos mais calculados, para você realmente fazer um desafio para o jogador tentar vencer o seu jogo e chegar até o final. Então é isso, deixa aquele like, comenta aqui o que você achou, se você conseguiu realmente fazer até o final, ou se você realmente vai ficar pela metade, que já ajuda bastante. Comenta qualquer sugestão de vídeo ou dúvida aqui também que eu respondo. Tem a nossa comunidade no Discord, então eu vou deixar um link do Discord, se você quiser entrar lá a gente bate um papo. E por último, eu estou terminando esse projeto, eu vou deixar ele disponível para os membros do canal. Você pode se tornar um membro ou pelo livepix.gg ou pelo Buy Me a Coffee, e vocês vão ter acesso a todos esses projetos, né? Esse projeto, o Flappy Bird e mais alguns que eu fiz aqui no canal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.